Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta aula, o grupo Organização e Método permanece tratando do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tomando como referência o livro de Esther. E o tema é Vasti e a oposição na família. O texto que nos acompanha se encontra em Esther 1:9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Irmãos, quem era Vasti? A rainha, uma mulher muito bela, esposa do homem mais poderoso daquele tempo. Ela se destaca na Bíblia por dois atributos, a beleza e a oposição. A Bíblia registra que Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Irmãos, ao ler esse trecho para as nossas filhas, elas até se imaginam em uma festa divertida e exclusiva de amigas. Contudo, nós não estamos falando de meninas, mas de mulheres, de esposas. Neste caso, uma rainha, responsável por compor com o rei o governo daquele lugar. Quando comparamos a postura de Esther e de Vasti como rainhas, vemos muita diferença. Para o rei, Esther preparou 2 banquetes. E Vasti, o que preparou para o seu esposo? Ela trabalhou para agradar a sua família? Não. O texto registra que ela não estava ao lado do esposo na festa que ele organizou para as famílias do reino, não honrou o trabalho do esposo, não incentivou as demais mulheres ao estar com seus maridos e, por fim, negou-se a estar diante do rei. E o que aprendemos com ela que devemos ensinar aos nossos filhos para combater as mentiras deste tempo? As consequências da oposição na família. E o que é a oposição? É o ato de opor-se, de ser contrário a algo ou a alguém, a alguma situação. Ela pode ser de diferentes níveis, para discordar, para resistir, para impedir ou até para matar. Neste tempo, temos visto grande oposição contra a autoridade do ensino da palavra. Também contra a família, que é um projeto de Deus. Uma das formas de celebrar o início de uma família é por meio do casamento. Em nosso país, o Código Civil Brasileiro indica que um casamento ocorre quando homem e mulher atuam em composição com alguns deveres, como companheiros em fidelidade, coabitação e cooperação, assistência, sustento e respeito. Dados do IBGE de 2020 indicam que no Brasil cresce o número de casamentos por ano, sendo quase 1 milhão, mas também cresce o número de divórcio. Este mapa indica dados do divórcio por região e por tempo de casamento. Como podemos observar, os casamentos mais jovens estão indicados na cor roxa e são nesses lares que acontecem o maior número de divórcios. Já os casamentos mais maduros, com mais de 20 anos, aqui representados pela cor verde, a ocorrência de divórcios diminui quase pela metade. Irmãos, afinal, o que motiva o nosso casamento? Qual a motivação está no coração? Por que as gerações mais novas estão mais resistentes ao casamento? Por que nos tempos atuais algumas pessoas demoram a se casar, a ter filhos e pensam no divórcio? Porque o casamento, a família são um projeto de Deus. E tudo que é precioso para o Senhor tem sido o alvo do adversário. A primeira família foi criada por Deus, Adão e Eva, a coroa da criação. E o que o Senhor falou a esse respeito, Deus disse que era muito bom. E é um casamento que é ainda mais perfeito, o mais aguardado, da noiva à igreja com o noivo Jesus. As narrativas atuais buscam fazer oposição a esse projeto, mostrando que ele pode ser deturpado, ou seja, alterado, desconfigurado, ter outra composição diferente daquela criada pelo nosso Deus. Quais as narrativas atuais? Vamos acompanhar
3 narrativas. Mulheres, sejam independentes e rebeldes, mas o que a Bíblia registra, tenham um compromisso com a unidade da sua família, como a igreja com Jesus. E ainda, homens, sejam frágeis, omissos, mas a Bíblia registra, ame a unidade da sua casa, a sua esposa, porque essa união tipifica a maior força de todos os tempos, de Jesus com a igreja. E ainda, seja o que você quiser. Mas a Bíblia registra, você é parte de um projeto eterno com seu corpo, pensamentos e ações. Irmãos, o Espírito Santo nos alerta a manter atenção às narrativas que fazem oposição ao projeto do Senhor e nos posicionar contra o pecado. Essa é uma demonstração do temor do Senhor. Temer a Deus é conhecê-lo com intimidade e rejeitar o pecado, que destrói as pessoas, as famílias, o projeto do Senhor. Vamos ensinar nossos filhos a orar pelos companheiros que terão, a constituir famílias sólidas no propósito do Senhor e a viver a alegria de celebrar os tempos juntos, o nascimento dos filhos e a contar gerações. Nós somos chamados nesse tempo a viver o despertamento do Espírito Santo e ter famílias fortalecidas no temor do Senhor. Nós convidamos ainda a conhecer os livros recentemente publicados pelo Grupo Organização e Método da Igreja Cristã Maranata, com muito carinho para as nossas famílias e a participar das nossas enquetes nas redes sociais para os temas das nossas aulas. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.